Olá, muita saúde e paz para você e para toda a sua família. O evangelho de hoje é Marcos 6, de 34 a 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços, de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era cerca de 5.000 homens. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra, que ela nos ilumine e nos dê o discernimento sobre o sentido da nossa vida. Estamos diante de um milagre, que é a multiplicação dos pães, que sempre, na perspectiva dos evangelistas e de uma maneira especial de Marcos, nos apresenta ali o poder de Jesus, que já prepara a comunidade cristã para receber o maior milagre do pão, que é o milagre de se fazer presente hoje através da Eucaristia para nós. Porém, nós temos neste evangelho alguns ensinamentos importantes ou alguns testemunhos de Jesus para nós. O primeiro ensinamento e primeiro testemunho é de que Jesus olha para a multidão, mas vê pessoa a pessoa. Deus não olha para o anonimato. Jesus olha para cada um de nós. E ali ele tem compaixão daquelas pessoas que eram como ovelhas sem pastor. E Jesus assume esse papel de bom pastor, aquele que alimenta, aquele que instrui, aquele que alimenta, aquele que corrige, aquele que protege, aquele que de verdade cumpre a missão de bom pastor. E de repente os apóstolos então querem que Jesus despedisse a multidão. E Jesus então devolve para eles aquela mesma necessidade. Mas dai vós mesmos de comer para eles. E aí os discípulos aqui diz, mas teremos que gastar mais de 200 denários, né, para dar alimento a essas pessoas. Veja como na cabeça dos discípulos, e esses discípulos estão eu e você, está sempre a preocupação em resolver o problema a partir do dinheiro. É claro que nós precisamos de dinheiro, mas o dinheiro não pode ser a única saída para a vida humana. E então Jesus pergunta, quantos pães tendes? E de ver. E os discípulos voltam dizendo, olha, só temos 5 pães e 2 peixes. E Jesus então manda que todo mundo se assenta, e assentados e organizados em grupos, em pequenas comunidades, Jesus eleva os olhos aos céus, bendiz a Deus, agradece a Deus, louva a Deus, Pai. E aqui está algo fundamental para mim e para você, que é o gesto de Jesus. Com um pouquinho que os apóstolos apresentam para ele, eis que ele faz um gesto de colocar-se na dependência do Pai e bendizer, ou seja, dar a bênção, é também bendizer o alimento que tinha. E começa então a multiplicar os pães. Aqui temos outro ensinamento importante. O número dos pães e peixes, né? Os 5 pães e os 2 peixes. A igreja continua nos alimentando
com o mesmo pão que é Jesus, com o mesmo peixe que é Jesus. Aquele que vem trazer para nós, nos sacramentos, a sua graça, a sua presença, o seu Espírito. Que hoje, eu e você, possamos tomar essa decisão de nos deixar alimentar por esses sacramentos que a Igreja nos dá e assim sermos fortalecidos não só no conhecimento de Jesus, mas na intimidade com Ele e deixá-lo ser um conosco. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muita saúde e paz para você.